Oi, turma, estou voltando e agora a gente vai continuar. O que nós estávamos vendo no primeiro tempo é comparar diferentes notícias, né? E saber o que é uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. Então, vocês vão pegar o livro 7, nós vamos continuar da página 37. Vamos lá? Comparar informações em diferentes textos. Nós já vimos isso antes e agora é a segunda parte. Então, aqui eu vou apresentar para vocês duas notícias que falam do mesmo assunto, que é o desabamento de uma ponte na Itália. Prestem bem atenção. A primeira delas foi publicada em um site de informações direcionado a crianças e jovens. A segunda circulou supostamente em redes sociais sem fonte definida. Leia os dois textos com bastante atenção. Então, veja bem, a primeira foi publicada num site para crianças e jovens, direcionado a crianças e jovens, e a outra, né, foi jogada nas redes sociais e não tinha fonte. O que é isso? Não dizia de onde estava vindo. Então, vamos ler os dois textos. O texto 1 diz o seguinte: ponte desaba no norte da Itália durante tempestade. A ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália. Parte de uma ponte caiu durante uma tempestade na rodovia 10, na cidade de Gênova, norte da Itália, no dia 14 de agosto. Lembrem-se bem do que nós aprendemos, né, a respeito de notícia, do lead, né? Onde, quando, por quê, né, quem, aqueles ossos todos. Carros ficaram sobre os escombros e o governo italiano contabiliza 39 mortos, entre eles uma criança e 16 feridos. 4 pessoas foram resgatadas com vida e 10 ainda estão desaparecidas. Participam do resgate 200 bombeiros. Então, está aí uma notícia que foi publicada direcionada a crianças e jovens, né? Então, tá aqui, ó, a ponte, Crolodel, ponte a Gênova, no YouTube, está disponível neste site, foi acessado em 2019. Então, veja bem, tem a fonte, tá? O viaduto de cerca de 45 metros de altura, o equivalente, agora vem o corpo da notícia, né? A um prédio de 15 andares desabou no meio-dia, quando havia uma grande circulação de carros. A estimativa é de que havia 35 carros e 3 caminhões no trecho que caiu. A estrada A10, que liga França à Itália, é muito usada para chegar às praias italianas de Ligúria. E aqui, de novo, né, a foto mostrando a ponte que caiu em meio a fortes chuvas. E, novamente, uma fonte, tá? Agora vamos ler o texto 2. 3 pontes desabam na Itália ao mesmo tempo. Na cidade de Gênova, na Itália, 3 pontes localizadas na mesma rodovia, A10, caíram ao mesmo tempo. Dizem que a razão para essas 3 quedas foi o vento que soprou no local. Felizmente, todos os que foram atingidos pelos escombros sobreviveram e sem arranhões. Autoridades do local resolveram alertar os demais países sobre essa possibilidade de pontes desabarem em virtudes de ventania. Então, veja bem, está aqui a segunda notícia. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar as notícias para saber qual é a notícia verdadeira e qual é a fake news. Você pode perceber que ambas as notícias são muito diferentes, não é? Em diversos aspectos, né? Se a gente parar para ver, a primeira notícia, ela é bem maior que a segunda, né? Ela está bem mais detalhada. A gente viu o lead, o corpo da notícia, ela tem título, ela tem fonte, né? A outra notícia, a notícia 2, já é bem pequena, não é? Então, a gente já fica assim, não tem uma fonte, você não sabe quem publicou. Ali na segunda frase, dizem que a razão para essas 3 quedas foi o vento que soprou. Um repórter, quando ele vai escrever uma notícia, ele jamais
colocaria o que diz, ele só ia colocar fatos que ele realmente fosse apurar, né? Então, ainda que isso não seja determinante, o tamanho da notícia não seja algo determinante para classificar uma notícia como falsa, trata-se de um motivo para desconfiar. O que ele quis dizer aqui, ó, a gente está falando que a primeira notícia é bem maior do que a segunda, mas isso não é um fator para a gente determinar se é falso ou verdadeiro, tá? Mas no caso aqui, aquela bem maior, a gente percebeu que ela é a primeira vista, né? A gente ainda está começando a comparar, parece ser a verdadeira. Bem, uma notícia muito pequena pode significar que não houve apuração suficiente das informações para elaborar o texto. E como nós vimos aqui, ó, eles já dizem que a razão para as 3 quedas foi o vento, né? Então aqui não se tem certeza se foi o vento ou não. Quando o repórter vai botar notícia, escrever a notícia, ele vai colocar fatos que ele realmente vai apurar como verdadeiros. Ainda outro aspecto formal diferencia as duas notícias. Enquanto a primeira é acompanhada de várias imagens e até mesmo de um vídeo sobre o evento relatado, vocês podem ver aí no livro de vocês que na primeira notícia essa segunda foto é um vídeo. Aqui na tela não apareceu, está muito clarinho, então não apareceu. Então, uma outra coisa importante é a imagem, porque a imagem ela serve para quê? Para que a gente possa ver a veracidade dos fatos, né? A segunda só tem um texto verbal, ela não tem imagem nenhuma para mostrar as 3 pontes que caíram. Então, a apresentação de imagem não é regra, ou seja, também não é um fator determinante. A notícia tem que ter uma imagem? Necessariamente não, mas a imagem é importante para que uma notícia seja verdadeira. Mas tal fator deve ser levado em conta, então ela é importante, pois ela pode atestar a veracidade do que se noticia, né? Porque aí você está vendo, né? Você não esteve lá, mas tem a imagem para comprovar. Considerando-se o conteúdo, as disparidades se mantêm. Olha só, lá na primeira notícia diz que uma ponte caiu durante uma tempestade na rodovia. Na segunda notícia diz que 3 pontes caíram na mesma rodovia e ao mesmo tempo. Nossa, coisa do além, né? Bem, então isso daí também já é algo para desconfiar. A que mais se destaca refere-se à quantidade de pontes que desabaram, enquanto que a primeira notícia trata apenas de uma ponte. Na segunda menciona 3, que inclusive caíram ao mesmo tempo. Então há, portanto, em uma das duas notícias um equívoco. Então precisamos pensar sobre o que parece mais improvável. É uma ponte cair durante a tempestade ou 3 pontes cair. Se fossem locais diferentes, mas no mesmo local, né? Então, mais improvável é que uma ponte caia ou que 3 pontes na mesma rodovia caiam ao mesmo tempo. O mais difícil de ocorrer a segunda situação, né? Então, a gente já começa a fazer as comparações aqui. Ao checar notícias, é necessária atenção aos absurdos, né? Parece lógico que as 3 pontes citadas na segunda notícia tenham caído por causa de uma ventania, ainda que o vento possa contribuir para um acontecimento desse tipo sozinho, ele sozinho não tem força para tanto. Quedas assim, muito provavelmente, têm relação com as condições das estruturas das pontes, né? O estado em que a ponte se encontra. Uma notícia que apresente informações de modo incompleto também deve gerar desconfiança, né? O mesmo deve acontecer diante da falta de precisão quanto à fonte dos dados. Na segunda notícia não tem fonte nenhuma, né? O que marca negativamente a segunda notícia. Dizem, que a razão para essas 3 quedas foi o vento, não é isso que ele falou? Vamos voltar lá, Dizem que a razão para as 3 quedas foi o vento que soprou no local.
né? Então, isso daqui é algo, né, que não tem, não tem uma fonte. Quem disse, né? Quem viu? Finalmente, outro detalhe precisa ser observado na comparação desses dois textos. A primeira notícia limita-se a apresentar os fatos sem emissão clara de opinião, ou seja, não se dá opinião, o jornalista, o repórter, ele não dá a opinião dele, ele tem que escrever o fato como está ocorrendo, tá? Como deve ser um texto desse gênero, um gênero notícia, não se tem opinião. Já a segunda notícia que circulou nas redes sociais mostra o contrário. Ao usar a palavra felizmente, né, dizem, né, que foi o vento, felizmente, né, ninguém se machucou. Quando ele fala felizmente, o autor está colocando seu posicionamento. Por isso ser algo que foge às regras jornalísticas para a produção de notícia, trata-se de mais um elemento a ser levado em conta na hora de checar a veracidade de uma informação. E ainda tem mais, né? Felizmente, todos os que foram atingidos sobreviveram, e sem arranhões. 3 pontes caem na mesma hora por um vendaval e ninguém, né, sai gravemente ferido. Enquanto que uma ponte caiu, né, teve 39 mortos, entre eles uma criança e 16 feridos. É improvável que 3 pontes caiam e ninguém morra, não é? Bem, então está aí muitos dados para que vocês, a partir de agora, possam analisar uma notícia para poder saber se ela é verídica ou se ela é uma fake news, né? E não se esqueçam, antes de estar repassando qualquer notícia nas redes sociais, vale checar a veracidade. Isso é muito importante, tá bom? Então, agora, vocês vão fazer a página 42 e 43, tá bom? Onde vocês vão ler aí o título de 2 notícias e vão dizer quais deles é verdadeiro e justificado. Você vai dizer, o título 1 é verdadeiro devido a isso, isso e isso. Ou o título 2 é verdadeiro devido a esse fato, esse fato, esse fato. Devido a... Então, prestem atenção. Antes de explicar, para pensar. Reflita sobre o assunto para você poder justificar. Para pensar na situação, nas coisas que acontecem no dia a dia, no que você ouve nos noticiários. Aí você junta isso tudo e formula a sua justificativa, tá? Então é isso, gabarito depois e avaliação conceitual. Beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.